Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Uma vez mais, estamos aqui reunidos no Centro Espírita Semeador para mais uma transmissão ao vivo, chegando nos lares de nossos amigos, de nossos trabalhadores. E assim, meus irmãos, nós rogamos a todos que estão nos assistindo que levemos nosso pensamento ao alto nesse instante, pedir ao nosso bondoso Mestre Jesus que nos abençoe a todos, nos envolva em paz. Ó Jesus amado, aqui estamos, Senhor, uma vez mais, em vosso nome, para chegar aos lares de todos, que a vossa bênção alcance a todos os nossos irmãos, nossos amigos e amigas, onde estiverem, Senhor Jesus, que todos os lares nesse instante seja abençoado, seja amparado, que a presença dos bondosos amigos espirituais possam estar com todos, amparando e protegendo, em nome de nosso Pai misericordioso. E assim, Mestre amado, aqui estamos uma vez mais, para levar a luz aos nossos irmãos em seus lares, Senhor Jesus. Que a vossa paz, mais uma vez, esteja com todos nós, hoje e sempre, e que assim seja. Hoje nós ouviremos a nossa irmã Fabiana, que vai nos falar sobre o processo evolutivo do ser. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo se faça em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie. E nesta noite nós vamos ter um estudo muito interessante, que é o processo evolutivo do ser, ou seja, o processo evolutivo de cada um de nós. E é interessante que quando nós falamos nesse processo evolutivo nosso, de cada um de nós, de todos nós vamos perceber que é a providência divina, é a vontade do Pai, é esse amor do Pai para conosco. Quando nós falamos em processo evolutivo, o processo é uma ação continuada, que vai tendo ali uma evolução, um progresso, uma continuidade evolutiva. E quando a gente fala em evolução, se a gente for definir pela biologia, nós vamos tendo ali essa diversificação das espécies pelas características hereditárias, mas na doutrina espírita, o que nós vamos abordar com o processo evolutivo do ser, com esse nosso processo evolutivo? Nós vamos perceber a elaboração do princípio inteligente que nós podemos e devemos compreender como um progresso, como uma evolução, e também a evolução propriamente dita do espírito na parte intelecto-moral, para essa ascensão à perfeição. E o nosso estudo desta noite, nós temos como base, como bibliografia, as obras fundamentais da doutrina espírita, ou seja, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Céu e Inferno e o livro A Gênese. Então, nós vamos começar perguntando algo que Kardec já perguntou. Questão 23 de O Livro dos Espíritos. O que é o espírito? E os espíritos superiores, eles respondem a Allan Kardec que o espírito é o princípio inteligente do universo. E aí nós temos que compreender a tríade universal que o Espiritismo nos coloca, que o Espiritismo nos ensina. Qual que é essa tríade universal? Existe no universo 3 elementos: Deus, Espírito e matéria.
Tem a trindade dos nossos irmãos católicos, em que eles falam em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Para nós espíritas, essa trindade universal se trata de Deus, Espírito e matéria. 3 elementos separados, vamos dizer assim. Então, Deus, inteligência suprema, causa primária, causa primeira de todas as coisas. Então, Deus, sendo essa inteligência suprema, o que nós podemos entender? Que não existe uma inteligência superior à de Deus. Deus é o ápice, é a perfeição absoluta. Então, ele sendo essa inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas, Deus é o criador de tudo. Se existem 3 elementos no universo, então Deus criou a matéria, Deus cria os espíritos e todo esse universo foi criado por Deus. E é interessante que a gente vai percebendo pela definição de Deus que os espíritos superiores nos trazem e também pela própria fala de Jesus, do Cristo, que Deus, quando Jesus nos apresenta como sendo Pai, um Pai de amor, de justiça, de misericórdia. Estudando essas potencialidades divinas, nós vamos ver que Deus é eterno, ou seja, Ele é incriado, Ele existe desde todos os tempos. Para nós é complicado, porque hoje a gente já entende que algo que foi criado possa ser eterno no sentido de não ter fim. Mas muitas vezes nós nos questionamos, mas e antes de Deus? Para nós o nada é algo que existe. E é o que os Espíritos vêm nos ensinar, que o nada não existe. Que Deus existe desde todos os tempos. Não que nós não cremos ou acreditemos, mas para nós a compreensão dessa eternidade divina vai nos chegando, mas muitas vezes nós ainda temos a dificuldade de compreender essa eternidade em toda a sua totalidade. Mas é interessante que nos atributos divinos nós vamos ver a onipotência, a onipresença, nós vamos percebendo que Deus é imutável, que as suas leis foram criadas e assim como eles são imutáveis. Então Deus, o Criador, cria espírito e matéria, esses elementos do universo. Quando nós falamos em matéria, a matéria vai ser sempre matéria. Não existe evolução da matéria, existem transformações da matéria, inúmeras transformações. E é interessante que, na questão de número 30, Allan Kardec ele questiona se existe um elemento material primitivo ou se são inúmeros elementos. E os espíritos então respondem que é um elemento primitivo, o fluido cósmico universal. Então, todos os elementos que nós conhecemos, que para nós seriam, elementos diferentes, todos eles advêm desse fluido cósmico universal. São diferenciações, transformações. E assim, quanto mais próximos da origem, essa matéria ela é mais eterizada, um termo errado, ela seria mais desmaterializada, mais sutil, menos densa. Já mais afastados da origem desse fluido cósmico universal, nós temos a matéria densa, compacta, que é a que nós conhecemos. E para a gente não ficar sem muita compreensão, o que a gente pode perceber? Se a gente pegar o elemento hidrogênio e o elemento oxigênio, 2 hidrogênios e 1 oxigênio, a gente vai formar a molécula de água. Se a gente colocar nessa molécula mais um elemento, mais um oxigênio, a gente já teria H2O2, peróxido de oxigênio.
O que é isso? É a água que a gente chama, né? A água oxigenada. Então, um elemento a mais, nós transformamos totalmente a molécula de água nessa molécula de água oxigenada, que a gente brinca muito que serve para ficar loiro. Claro que serve para outras coisas também. Mas se a gente voltar na nossa molécula de água, não mexer nos seus elementos, mexermos somente na temperatura a que essa molécula está submetida, é interessante que a gente vai perceber estados diferentes dessa molécula. Se a gente elevar a temperaturas a mais de 100 graus Celsius, a gente já tem a água em vapor, né? Ela é mais sutil. Nós conhecemos ela líquida. Se nós abaixarmos a temperatura a ponto do congelamento, a gente vai ter o mesmo elemento mais condensado. Seria uma água mais grosseira, né? Se a gente jogar água em alguém, é diferente da gente jogar uma pedra de gelo. Só para a gente entender que desse fluido cósmico universal, desse elemento material, existem todas as transformações que são a matéria. E hoje, a nossa ciência, ela vem de uma forma bem mais evoluída, nos dizer, Einstein, né? Que energia, matéria é energia condensada. Hoje, com a física quântica, se chega também nas vibrações dessa energia como sendo matéria. Então, é interessante que a própria ciência vem nos adequando para compreendermos todas essas informações dos espíritos. Então, nós estamos aqui com esses três elementos: Deus, matéria, espírito, que é o princípio inteligente do universo. Questão 23. Mas Jesus nos ensinou que nós somos criados à imagem e semelhança do Pai. Jesus nos traz a parte moral, a parte das virtudes. E é Ele que nos convida a deixarmos essa nossa potencialidade de bem, de amor, tomar conta cada vez mais de nós. É a vivência, a prática para, nesse processo evolutivo, alcançarmos a perfeição. Então, nós começamos a perceber aqui que nós não podemos simplesmente colocar nesse processo evolutivo do ser somente a inteligência. Existe algo mais. E aí Kardec faz uma nova pergunta aos espíritos superiores. Questão 76 de O Livro dos Espíritos. Como podemos definir o espírito? Na 23 ele pergunta o que é o espírito. Na 76, como que nós podemos definir? Poderíamos considerar a mesma questão. Mas aqui Kardec já está questionando não o princípio inteligente. Se a gente pensar Deus, inteligência suprema, nós seríamos esse princípio inteligente? Na questão 76, eles dão uma resposta. Para nós, às vezes, não é tão diferente, mas a gente vai ver que aprofundando o estudo, e graças a Deus, Kardec comentando sobre a questão, nós vamos chegar a um entendimento muito interessante. Então, na 76, os espíritos superiores respondem que nós podemos definir os espíritos como seres inteligentes da criação que povoam o universo. Não somente mundos materiais, mas povoam o universo. E aí, em nota, Kardec vem falar que aqui na 76, os espíritos estão se referindo agora a essa individualidade perfectível que tem como objetivo alcançar essa perfeição. Então, nós vamos percebendo aqui uma pequena diferenciação. Mas mesmo assim, a gente pode se questionar, como assim? Esse princípio inteligente, nós sabemos da perfectibilidade que nos traz livre-arbítrio, moralidade, esse sentimento, nos traz também sermos a imagem e semelhança do nosso Pai. Então, há aqui
um processo evolutivo que nós vamos começar a entender. Que primeiro há uma elaboração do princípio inteligente. Vai utilizar a matéria nos reinos mineral, vegetal, animal. Então, nessa primeira, vamos dizer assim, nessa primeira etapa evolutiva do ser, há o desenvolvimento desse princípio inteligente, que chega a um patamar, a um auge, e aí esse princípio inteligente, ele não sabemos como, é o que a gente chama de elo perdido, não sabemos quando, onde, como se dá esse processo, se todo princípio inteligente será o espírito, mas o que nós compreendemos é que, chegada ao ápice dessa primeira etapa evolutiva do ser, ele então vai se encontrar iniciando uma nova etapa nesse processo evolutivo. Aí já é o espírito imortal, ascendendo à perfeição da animalidade à angelitude. O que é essa angelitude? A perfeição do espírito. Exemplo maior para nós, Jesus. Jesus alcançou a perfeição. Foi criado como nós? Sim. Aí nós vamos entender com a questão 127 de O Livro dos Espíritos, que todos os espíritos são criados iguais, mas sem saber de onde vem. Nós não temos memória dessa fase de elaboração, desse princípio inteligente. O que nós sabemos é que fomos, sim, elaborados, mas agora, a nossa consciência, nós temos uma nova etapa evolutiva, atingir essa perfeição. Usamos a matéria, também é interessante, por quê? Porque o espírito vai vestir vários corpos humanos nas várias moradas da casa do Pai até atingir essa perfeição. Então, nós vamos entender esta Trindade universal Deus, Pai, Criador, esse elemento espiritual, esse princípio inteligente, esse espírito destinado à perfeição, e a matéria, que vai ser sempre matéria, mas que tem um papel importante na evolução, no processo evolutivo do ser. E a questão de número 540, ela vai nos explicar muito bem o processo do princípio evolutivo, do princípio inteligente, a evolução do princípio inteligente. Por quê? Porque quando Kardec comenta sobre a questão 540, ele vai nos dizer que tudo na natureza se encadeia. São elos que vão se encadeando, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou pelo átomo primitivo. É interessante que Kardec vai dando esses elos de ligação, esse processo evolutivo, desde princípio inteligente até perfeitos espíritos, até a angelitude, puros espíritos, espíritos felizes. E interessante que ele começa na menor porção da matéria, mas não que o espírito comece a sua evolução na matéria. A gente tem que entender. Porque Kardec, ele coloca o arcanjo que começou pelo átomo e não por ser átomo. Então, o espírito é um elemento e matéria é outro elemento. Há uma confusão, às vezes, muito grande, porque em certas traduções, alguns tradutores colocaram o arcanjo que começou por ser átomo. E nós teríamos que entender que o nosso processo evolutivo começaria na matéria, sendo matéria. E não é assim. A doutrina espírita, a sua codificação, os seus fundamentos deixam muito claro. Começar pelo átomo primitivo, o que isso significa? Aqui é interessante que o próprio Leon Denis, ele tem ali uma frase famosa em que o espírito dormita nos vegetais, sonha nos animais e desperta, conhece-se no homem.
E aí ele começa essa jornada evolutiva. Mas nós podemos pegar a frase de Leon Denis e ampliar de acordo com a questão 540, colocando aqui o mineral. Quem nos ajuda muito nesse entendimento é o psiquiatra Dr. Andréas. Ele, já desencarnado, psiquiatra, estudioso, Jorge Andréas, da doutrina espírita, ele vai até um pouco mais além, dizendo que nesse mineral existiria vida, mas ele não está falando de vida como nós entendemos, os seres orgânicos e inorgânicos. Essa vida que ele se refere é o fluido cósmico universal que vai permitir que os elementos tenham essa afinidade. Mas nos ajuda muito a entender. Esse princípio inteligente começa a sua elaboração no reino mineral. Então, se nós pegarmos o exemplo dos cristais, eles têm uma cor própria, um formato próprio, porque são ali as moléculas que vão se atraindo e formando esses aglomerados de cristais, que são diferentes, têm inúmeras, denominações, cores maravilhosas, mas o que a gente vai entender aqui? Esse mineral é matéria, vai ser sempre mineral, sempre matéria. Mas essa força de atração e de repulsão já é o começo da nossa jornada, já é o começo desse processo evolutivo. Quando esse processo evolutivo passou por esse reino e já está apto a quando a gente fala sensação, é uma sensibilidade, que a gente vai falar de sensação no espírito depois. Mas no reino vegetal já há uma sensibilidade. Existem várias pesquisas científicas que colocam ali o eletrodo nas plantas. Se a gente chega, tem uma judiação, se chegar ali com fogo perto, esses eletrodos, eles têm ali o sinalzinho. O que esse sinalzinho significa? Que ela está ressentindo. E na planta, esse princípio inteligente, ele já vai começar ali a agir pelo instinto, buscando a alimentação, a reprodução. Então, aqui a gente já vê um degrau a mais, até que ele chega no reino animal. No reino animal é muito interessante, porque nós temos inúmeras espécies e temos também, depois vale a pena a gente sempre buscando, perceber a inteligência nos animais. Tem graus diferentes de inteligência nos animais. Mas no animal, esse princípio inteligente, ele já está individualizado. Também age por esse instinto de reprodução, de alimentação, de conservação da espécie. Mas é interessante, vamos pegar um animal doméstico, o cão. Quando a gente olha, principalmente quando a gente tem o cão, a gente percebe nele essa inteligência. Só que muitas vezes a gente confunde. A gente fala, mas o meu cão é tão humilde. O cão age instintivamente com tanta doçura, com tanta mansuetude, e a gente pode começar a pensar, nossa, eu aqui tentando ser manso, tentando ser humilde. O que são essas características desse animal? Existem animais que não agem assim, porque esse princípio inteligente, essa inteligência nos cães, elas são domesticadas pelos seres humanos, inteligências superiores, vamos dizer assim. O animal ele tem o que nós chamamos de reflexo condicionado, que Pavlov, quem descobre, dá o nome, o reflexo de Pavlov. Às vezes você pega ali a coleira para passear e o cachorro já vai, porque ele já sabe, já é um reflexo condicionado. Mas muitas vezes a gente esquece o passeio, às vezes o cão vem com a coleira na boca. A gente percebe, sim, inteligência nos animais. Os golfinhos são animais inteligentíssimos, até na própria linguagem, na comunicação entre eles. Mas esse princípio inteligente, individualizado, essa inteligência que nós estamos falando, nós não estamos falando aqui de moralidade, de livre-arbítrio no sentido de terem responsabilidade pelas suas ações. Eles não vão sofrer expiações, vamos dizer assim. Então, há sim essa inteligência, esse princípio inteligente.
E nessa elaboração, nós então temos esse elo perdido, que os espíritos superiores, muitos dizem não ter conhecimento. Os espíritos puros, a gente pode ter certeza que eles têm esse conhecimento, porque já comungam do pensamento do Pai, do pensamento de Deus, mas não tem como nos trazer esse conhecimento. Por quê? Porque nós não entenderíamos, nós não estamos ainda, quando a gente fala no sentido de evolução, preparados para receber certos ensinamentos. É como uma escola, tem as séries. Não tem como a gente querer trazer uma matéria de um pós-doutorado e aplicar ali no jardim de infância. Tem que haver o quê? Um processo também de amadurecimento. Então, aqui nós chegamos a uma nova etapa evolutiva. Tivemos a elaboração como princípio inteligente nesse processo e agora chegamos a uma nova etapa. Não temos essa lembrança. Santo Agostinho tem uma definição linda no Evangelho. Então, somos espíritos saídos da mão do Criador, a sua imagem e semelhança, o que significa perfectibilidade. Então, nós vamos entender aqui essa outra etapa evolutiva do ser, que é diferente, é um processo agora intelecto-moral. Entra agora a moralidade. Entra agora algo muito sério chamado livre-arbítrio. Por que livre-arbítrio? Porque Deus é tão perfeito que Ele não nos criou robôs programados para o bem. Se assim fosse, a gente até é meio preguiçoso, fala, nossa, já criava todo mundo perfeito, todo mundo bonzinho, todo mundo se amando, né? Não teríamos trabalho nenhum. Mas esse bem, esse amai-vos uns aos outros seria criação divina. Nós seríamos muito semelhantes a robôs programados para o bem. Não. Deus deixa na nossa mão, na mão de cada um de nós, esse processo evolutivo do nosso ser. Alcançando a perfeição, nós somos os artífices. Nós conquistamos cada degrau da perfeição. É uma conquista nossa. E advém da nossa vontade, um outro atributo do espírito. Por isso a gente não pode ficar muito atrelado somente à inteligência, porque o espírito é mais do que a inteligência. Então, nós temos essa vontade, essa liberdade de escolhas, mas que não nos é dada de uma forma totalizada, vamos dizer assim. Esse livre-arbítrio também, ele advém com a nossa evolução. Quem nos ajuda muito nessa compreensão é o Espírito Lázaro, numa mensagem que está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Amar o Próximo como a si mesmo, numa instrução de 3 espíritos, um deles é Lázaro, que está no item 8, numa mensagem muito linda, muito profunda, Lázaro traz essa etapa agora evolutiva que nós nos encontramos. O que ele vai nos dizer? Que o amor resume toda a doutrina de Jesus. E que o amor é o instinto elevado à altura desses sentimentos. Olha que interessante. Quando nós falamos do sentimento, amor, é um desenvolvimento do instinto, que muitas vezes nós colocamos ali somente inteligência. E não. Já Fenelon, no item 9, vai nos falar que esse amor, essa centelha, esse fogo sagrado, quando nós saímos ali das mãos do Criador, nós já temos conosco. Já somos criados simples, ignorantes, com o objetivo da perfeição e tendo em nós essa centelha sagrada do amor, ou seja, a perfectibilidade. Tudo que nós necessitamos para atingir a perfeição já está conosco, mas precisamos agora de um processo, de um maturamento, de uma experiência, de aprendizado.
A gente pode usar um exemplo interessante. Quando a gente pega o óvulo e o espermatozoide, esse espermatozoide fecundando o óvulo, nós temos o que nós chamamos de ovo. Então, eu aqui hoje, 49 anos, encarnada nessa existência, começou tudo esse processo dessa encarnação nessa concepção. Então, quando a gente olha aquele ovo, nós podemos dizer que toda a potencialidade para estar aqui agora estava nesse ovo, que foi o quê? Desenvolvendo, se tornando, né, o embrião, o feto, o nascimento, e com o tempo, né, a maturidade, se Deus quiser a velhice. É para a gente entender o quê? Que esse processo evolutivo, ele não dá saltos. E aí nós podemos entender nessa mensagem de Lázaro, porque ele vai falar que no princípio nós temos só instintos. Ou seja, quando que nós temos só instintos? Quando o nosso espírito vai encarnar pela primeira vez. E a gente pode até estender as primeiras encarnações, nós temos um desenvolvimento, um progresso intelectual, que vem antes do moral. A questão 780 de O Livro dos Espíritos deixa muito claro que primeiro há um progresso da inteligência, e aí, havendo discernimento entre o bem e o mal, esse livre-arbítrio, ele vai acompanhando esse nosso progresso, e essas escolhas se tornam, então, responsabilidade nossa, e entra agora a moralidade. Então, nos mundos primitivos, quando a gente vai entender que Jesus nos diz, há várias moradas na casa do meu Pai, a casa do Pai, o universo, essas moradas, esses mundos materiais. Por que Deus criou os mundos materiais? Para que todos os espíritos tivessem que passar pelas provações, pelas mesmas provações. Deus nos cria igual, nos dá um objetivo igual e as mesmas oportunidades. Por isso, ele pode exigir a lei do merecimento, a cada um segundo as suas obras, porque ele dá igual a todos e cobra igual de todos. Então, nesses mundos primitivos, nós estamos agindo ali pelo instinto, para ficar fácil, né? O homem das cavernas. Quando a gente pega a terra primitiva, a gente era muito mais semelhante aos animais. Vamos colocar os macacos, tem gente que não gosta, mas a gente era bem parecidinho, né? A gente vai mudando mais. Mas ali, o que era interessante para nós? Era a busca pelo alimento, a busca pela preservação da nossa existência, a procriação. Então, quando nós também, assim como aquele princípio inteligente utilizou o mineral, o nosso espírito, nesses mundos primitivos, teve um aprendizado intelectual. E aí já, com discernimento, quando a gente fala agora de um raciocínio lógico, atributo que é do espírito, não é do princípio inteligente, mas se não fosse o princípio inteligente, não estaríamos aqui, vamos dizer assim. Então, agora, com esse discernimento, com essa capacidade de um raciocínio lógico, esse espírito avança no processo evolutivo. Aí nós nos encontramos nos mundos de expiações e provas, que é a nossa terra. Por que expiações e provas? Os mundos de expiações, eles vão nos dar a oportunidade de exercermos esse livre-arbítrio. Então, nós podemos fazer do jeito que nós queremos, nós temos essa liberdade. Mas também, quando nós agimos fora desta lei de Deus, nós temos consequências, lei de causa e efeito. Nós temos a responsabilidade pelas nossas ações. Por quê? Porque Deus nos quer felizes, na perfeição, nesse reino de Deus chamado por Jesus. Então, quando nós praticamos algo que não é a virtude, que não faz parte da nossa essência, porque a nossa essência é o bem absoluto, é a perfeição, nós então temos os efeitos, as consequências, muitas vezes as dores, os sofrimentos, porque estamos praticando não a lei de amor, mas o desamor. Então, os mundos de expiações, nós podemos enxergar a misericórdia do Pai, que nos permite reparar aquilo que nós
deixamos de fazer ou fizemos de uma forma errada. Mas podemos perceber a justiça. Nós não vamos dar um passo à frente enquanto não repararmos cada erro, cada débito que nós temos com esta lei de amor. E é interessante que o livre-arbítrio aqui, a gente pode dizer assim, eu gosto de ser má, adoro ser má. Eu acho que eu é que estou certa, está todo mundo errado, né? A síndrome da Gabriela, nasci assim, cresci assim, e você sempre assim. Não vamos, porque o progresso, a evolução é lei de Deus. Quando a gente dá birra, né? A gente é muito rebelde, eu vi o menino dando birra, né? A gente fala, né? Muitas vezes a gente é esses meninos birrentos, a gente implica, a gente, né, gosta muito do egoísmo, da vaidade, do orgulho, de ter essa razão toda, às vezes a gente embirra. Não tem problema. Por quê? Quem ama educa, plagiando, né, Isamitiba, o Pai nos ama, Ele vai nos educar. O que Ele faz? Essa lei, que nós podemos chamar agora de vida, ela vai nos tratar de uma forma diferente. Meu filho, você está assim? A vida ensina. É interessante, né? Nós temos esse impulso evolutivo dentro de nós. E isso desde princípio inteligente. Então, quando nós nos negamos por essa liberdade que o Pai nos dá, nós já acionamos a lei para que ela, não é para que ela nos repreenda, mas para que ela nos ensine. Para que ela nos mostre, né? Ela vai nos mostrar que há algo muito mais sublimado, que a felicidade é muito melhor do que essa dor do egoísmo, da prepotência, do ódio, do preconceito. Então, hoje nós estamos tendo as sensações. Ontem agimos por instinto. Então, vamos pegar um exemplo simples, que o Silvio gosta muito, da alimentação. Ontem, no instinto, a gente se alimentava para sobreviver. E hoje, a sensação é prazerosa. E aí vem o vício. Nós comemos além do que necessitamos, se torna um vício e muitas vezes nós vamos nos encontrar doentes. Por esse vício da comilança, da gula e tantos outros vícios. Então, aqui nessas sensações, que é o que o Espírito Lázaro fala, corrompidos, é quando nós nos viciamos, criamos mau hábitos e às vezes perdemos mais tempo nesse processo evolutivo, pelo nosso livre-arbítrio. Mas a gente não precisa preocupar, porque se nós estamos na contramão desta lei, nós vamos sofrer as suas consequências. A vida vai nos oferecer o que nós temos oferecido a ela. É interessante que nesses momentos a gente fala, tem alguém está de marcação comigo, não é possível. Com todo mundo dá certo, comigo não dá. Culpa de quem? De Deus, nosso Pai. Não. Aí a gente vai ter o capítulo 5 todinho, lembrar, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Que essa dor, nós não estamos falando da provação, mas dessas consequências das nossas próprias ações existem não como punição, mas como o ensinamento de Deus. O Quincas Veloso me mandou no WhatsApp uma história bonita de um atleta, ele é corredor olímpico, Derek, eu esqueci o sobrenome dele, Derek alguma coisa, mas a história é bonita. Ele se preparou uma vida inteira para aquele momento da corrida. Quando começa ali a corrida, ele tem um rompimento da musculatura da coxa, uma dor terrível, ele cai, né? A corrida prossegue, ele fica ali um tempo no chão, sozinho, chorando de dor. E quando os médicos chegam, ele levanta, ele quer terminar aquela prova. E ele então vai mancando, não consegue correr, né? Ele está ali mancando, e de repente um tumulto ali nas arquibancadas, um senhor dribla ali os seguranças e vai até ele e diz, você não precisa fazer isso. E ele fala, eu preciso, então eu vou te ajudar. Esse senhor ajuda o atleta a chegar na linha ali de chegada, 65 mil pessoas aplaudindo. Quem que era esse senhor? Era o seu pai.
E é assim que Deus nos trata. Às vezes, naquele momento de tanta dor, de tanta aflição, naqueles momentos em que a gente acha que está sozinho, que tudo conspira contra nós. Se nós tivermos a serenidade, a compreensão dessa doutrina maravilhosa, que vem nos dizer quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, nós vamos sentir esse apoio de Deus. Vamos percebendo que podemos estar mancando, mas o Pai está nos amparando, está nos possibilitando a chegarmos na linha de chegada. E é muito lindo o mundo de expiações e provas, mundos inferiores. A gente fala, somos inferiores. Somos ainda inferiores, estamos em processo evolutivo. Só que às vezes nos rebelamos, demoramos mais, demoramos a entender o amor de Deus para conosco. Deixamos as paixões, né, essa inversão de valores. Queremos poder, queremos ter razão, queremos ser melhores que os outros. E a felicidade não está ali, a nossa essência não está ali. A nossa essência está na solidariedade, na fraternidade, é muito claro. Fora da caridade não há salvação. Fora do amai-vos uns aos outros não há evolução. Esse é o grande ensinamento, esse é o despertar da nossa maturidade. E Fenelon então fala que quando temos os sentimentos, nós já estamos mais evoluídos. A gente já pensa nos bons espíritos que vão habitar os mundos felizes, que já não estão mais arraigados a esse ego, a esse preconceito, a esse ódio, a essa inveja, a essa competição. Então, nós podemos entender aqui esses espíritos imperfeitos, até mesmo utilizando a tabela que Kardec faz das ordens dos espíritos, questão de número 100, né? Que mundos primitivos, expiações e provas e mundo de regeneração, nós ainda estamos nos livrando de determinados mau hábitos que nós mesmos conquistamos. E aí já em plenitude desses sentimentos, e o ápice, a plenitude é o amor, nós já estaremos nos mundos celestes, mundos dos espíritos puros que já alcançaram a perfeição. E aqui a gente vai percebendo esse nosso processo evolutivo. Mas é interessante que na questão de número 88, Kardec faz uma pergunta sobre os espíritos que vem nos esclarecer muita coisa sobre o nosso processo evolutivo. Na questão 88, ele pergunta se o espírito tem uma forma, se essa forma se modifica. E para que a gente entenda, porque não tem vocabulário, os espíritos superiores dizem que nós podemos entender que o espírito, e aí eles estão falando do espírito já puro, né, na sua pureza, na sua plenitude, nós poderíamos chamar de uma flama, de uma luz, que para nós pode não ser nada. Nós não conseguimos ver o espírito, né? A gente não vai entrar aqui no perispírito, mas quando a gente vê, a gente sabe que é o perispírito do espírito. Mas que esses espíritos superiores, eles conseguem sim enxergar o espírito. Nós vamos colocar aqui a bem-aventurança, bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Então hoje nós não conseguimos ver, amanhã, mais evoluídos, conseguiremos. Então, essa luz, vamos dizer assim, que eles descrevem, nós vamos em dois ensinamentos interessantes de Jesus, que ele nos diz, vós sois a luz do mundo, deixai brilhar a vossa luz. Tanto é que na questão 88, a linha A, Kardec pergunta se essa luz tem cor. A gente fala, não, mas que pergunta assim, né? E olha que interessante. Eles falam que essa cor vai do opaco ao brilho do rubi. E aí muita gente fala, o espírito é vermelho, está lá no livro dos espíritos, o espírito não é vermelho, não. O que os espíritos superiores estão nos dizendo vai do opaco ao brilho do rubi. Então é ao brilho, esquece a cor do rubi que é vermelha. O que eles estão falando? Vai de um denso, de um opaco, até esse brilho
né? Que eu nunca peguei um rubi assim verdadeiro, que eles falam que parece que tem uma flama ali, né? Que sai da pedra, tamanho brilho. Então é essa comparação. Por isso a gente vai entender que na própria escala espírita, quando a gente fala dos espíritos inferiores, muitas vezes o que a gente fala? Ah, é um espírito trevoso. Por que ele é trevoso? É denso, pesado, né? Do mal. E quando a gente fala, nossa, aquele espírito é um espírito de luz. Então a gente está falando do amor, da bondade. A gente entende aqui o que os espíritos estão nos dizendo. E aqui a gente vai percebendo esse nosso processo evolutivo. Aqui na matéria, a gente pode até disfarçar, falar, nossa, pessoa boa. Mas esse brilho íntimo, individual, que nós irradiamos através dos nossos sentimentos, do conhecimento que vai trazer, né, esse progresso inteligente, vai chamar esse progresso moral. Aí nós vamos percebendo que esse processo, ele determina um determinado tempo, por isso é um processo. É uma ação que não se dá de hoje para amanhã. Então é um processo que ele tem um certo tempo, ele requer um amadurecimento. A questão 780, ela nos fala, né, que o progresso intelectual e o progresso moral são duas forças que, para se equilibrarem, demandam um certo tempo. Então, começa o inteligente, depois vem o moral, e para que eles se equilibrem, e a gente só vai chegar na perfeição com o ápice desses dois progressos, que a gente gosta muito de separar, falando que é a asa da inteligência e a asa da moralidade. Porque o amor é justamente inteligência e moralidade, não é só moralidade. Aí nós vamos entender esse tempo. Então, nós temos aqui as reencarnações. Nós entendemos a necessidade da encarnação. O espírito encarna na matéria para evoluir a reencarnação. É porque é um processo. Então, nós temos uma única vida, que é a vida do espírito. E nestas várias encarnações, nas várias moradas da casa do Pai, nós estamos nesse processo. Nós vamos evoluindo, nós vamos conquistando esse progresso intelectual, moral que trazemos latente em nós. Então, nós vamos potencializando. Um exemplo, quando a gente fala de maturidade, nessa existência mesmo, muitos de nós já fomos muito rebeldes, vamos dizer assim. A gente brigava por qualquer coisa. Brigava, sim, qualquer coisa a gente ia discutir por quê. O nosso interesse era ter razão, de preferência sempre. Alguns de nós estão birrentos, a gente ainda está nessa fase de querer ter razão sempre e não deixar o outro pensar do jeito que ele pensa. Mas com o tempo, né, vamos dizer que a gente progrediu nessa existência com a maturidade, o que acontece conosco hoje? A gente já não briga tanto. A gente já escolhe melhor as nossas brigas, vamos dizer assim. Então, a gente já não busca nem ter razão, a gente busca ser feliz, a gente busca o caminho do amor, muitas vezes de uma forma em que a gente não vai silenciar, mas nós estamos buscando já o bem de uma coletividade, isso é progresso. Um outro exemplo que nós estamos vivendo hoje, se fala muito, né, do Covid-19, o que é o Covid-19? Na questão 783 do Livro dos Espíritos, vem trazer o progresso coletivo. Quando nós, vamos dizer assim, né, aquela birra individual, de repente, nós nos rebelamos em massa. O que a gente vê hoje? Uma inversão de valores. O que nós estamos fazendo com o planeta Terra? E aí vem a Covid e mostra que nós precisamos da terra, nós precisamos dos nossos irmãos, animais, vegetais, minerais, e não o contrário. Nós estamos numa inversão de valores em que pensamos de forma egoística, nesse poder, nessa matéria, que nós não levamos conosco, estamos aqui de passagem. Então, nessa questão fala que quando chega um tempo de progresso, de tempos em tempos,
a providência divina, Deus nos manda abalos físicos ou abalos morais para que haja esse progresso. Então, a gente pode colocar aqui o exemplo do Covid. Eu não quero evoluir. A Terra vai evoluir. Então, a gente tem que aprender essas lições. A Terra evolui e eu não. O que vai acontecer comigo? Vou para outros mundos de expiações e provas. Porque nessas várias encarnações, o Pai vai nos dar a oportunidade do arrependimento verdadeiro. Então, essas expiações, quando a gente fala, né, de expiação como dor, sofrimento, só passa pela expiação o espírito que arrependeu. E para ele arrepender, a vida o ensina. Dessa expiação vem a reparação. A reparação é quando Pedro vai falar lá na sua primeira epístola, o amor cobre a multidão de pecados. Quando a gente perdoa, quando a gente pede perdão, quando a gente apaga a dor desse passado na reparação, amando. Um exemplo, quando nós falamos, né? Nós mães temos os nossos filhos, amamos os nossos filhos, se desencarnar e falar, sabe aquele filho que você tanto ama? Ele já fez algo terrível com você no passado. E o que nós vamos falar? Não importa, eu o amo. Esse amor cobre a multidão de pecados. Não é que apaga e esquece, mas aquele passado é perdoado. Então é muito interessante esse processo evolutivo do ser. A gente vai percebendo, né, de uma forma muito resumida, vamos dizer assim, que o processo evolutivo do ser é nada mais, nada menos do que nós buscamos, quando nós buscamos ir de encontro a Deus, nosso Pai. E aí nós vamos entender em João, capítulo 14, versículo 6, quando Jesus nos diz: eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E vamos perceber que Jesus nos deixou o caminho. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 3 a 9, quando nos disse, nas bem-aventuranças, felizes, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão consolados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque terão misericórdia. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Mas o título, Filho de Deus, imagem e semelhança do Pai, é quando nós atingirmos a propagação, toda a expansão dessa centelha nossa, dessa luz, em amarmos a este Pai sobre todas as coisas, amando o nosso semelhante, seja qual for esse semelhante, como a nós mesmos. É um sentimento de gratidão a Deus, nosso Pai. O processo evolutivo do ser é lindo. É lindo até mesmo a dor e o sofrimento que vem nos dizer que nós temos um Pai que nos ama, que não vai nos deixar perdidos, que nos quer ao seu lado. Por isso estamos indo de encontro ao Pai, para sermos filhos dele. E finalizando, nós já vamos nos preparando para a oração final. E a gente gostaria de terminar com uma mensagem, autor desconhecido, que nos traz a oração chamada Filho Meu. Nós oramos sempre Pai Nosso, e nesse Filho Meu é Deus quem ora por nós, nos dizendo: Filho meu que estás na terra, sozinho, desamparado, muitas vezes em sofrimento, conheço o teu nome, porque te amo. Quero que seja feita a minha vontade, porque a minha vontade é que tu sejas feliz. Não te preocupes com o pão de hoje, mas eu lhe peço, reparta-o com os teus irmãos.
Em Cristo Jesus perdoei todos os seus pecados antes mesmo que os cometessem. Mas lhe rogo, perdoa assim também aqueles que te ofendem. Perdoa os teus irmãos. E para não cair em tentação, segura forte nas minhas mãos, porque eu te amo. Assinado, teu Pai. E assim, vamos rogar a este Pai de amor, a Jesus, nosso Divino Mestre, aos bondosos Espíritos, nossos irmãos que nos auxiliam nessa jornada evolutiva, que derrame sobre cada um de nós, sobre os nossos lares, sobre as pessoas que amamos, estejam elas encarnadas, desencarnadas, que todas recebam estes fluidos de paz, de bênção e de amor, e que cada água que foi colocada com a finalidade de ser fluidificada, que o Senhor Jesus, nosso médico, médico das almas, transforme cada uma no remédio necessário às nossas dores do corpo ou às nossas dores da alma. E permaneça conosco, Mestre, iluminando o nosso caminho, para que possamos, com as nossas escolhas, irmos de encontro ao Pai, amando-nos uns aos outros. Fiquemos em paz, meus irmãos. Amo vocês. Beijo no coração.